Capítulo 26. Os ossos. Número 15A. Lesão do fêmur. Homem nascido em 11 de novembro de 1886, às 6h36 AM. Sagitário, a 24 graus e 24 minutos, está no ascendente nesse horóscopo. E o inflamatório e destrutivo Marte, o planeta impulsivo, está na cúspide do ascendente, no amoroso, prazeroso e negligente Sagitário. Esse homem gostava muito, especialmente de cavalos. Mercúrio está na 12ª casa em Sagitário, em sextil com o impulsivo Urano na 11ª casa, a casa dos amigos, indicando o gosto pelas competições, corridas, por dirigir em alta velocidade, etc. Marte, regente da 5ª casa, que rege as diversões, está em sextil com Júpiter. Esse moço sofreu um acidente causado por cavalos. Aos 21 anos de idade, o Sol e Vênus progredidos estavam em conjunção com Mercúrio radical e em sextil com Urano. Tendo Marte progredido, acabado de formar quadratura com Urano e alcançado o sextil com Vênus, o que indicava um período dos mais prazerosos com os amigos. Contudo, a Lua progredida estava em quadratura com Netuno radical, em sextil com Marte e em oposição com o meio do céu. Isso revelava um acidente e, de fato, o rapaz caiu do cavalo. Desse acidente, ele nunca mais se recuperou, ficando com os membros inferiores paralisados. Raramente deixava de sentir dores, de maneira que, em 1916, os médicos removeram parte do fêmur da sua perna direita, pois o osso, contundido na queda, havia apodrecido. Saturno se encontra na 8ª casa em Câncer e em quadratura com Júpiter, que é o regente do ascendente. A Lua está no seu signo de exaltação, Touro, regente do paladar na 5ª casa. Daí seu gosto por bebidas. Pelo que a 11ª casa, a dos amigos, indica ele se banqueteou até seu corpo ficar saturado de cinzas. Nesse caso, em que o corpo era incapaz de dar conta desse excesso de comida temperada, os produtos tóxicos se acumularam na parte mais fraca do corpo. Com Júpiter afligido em Libra, que rege os rins, esses órgãos ficaram extenuados, incapazes, portanto, de eliminar o material tóxico e venenoso. O fêmur contundido era naturalmente o ponto que atraía esses venenos, de modo que inevitavelmente entrou em decomposição. Depois de várias operações, o nativo morreu em junho de 1918, quando o Sol progredido ia se aproximando de uma conjunção com o ascendente e a Lua progredida estava também em Câncer, em conjunção com Saturno na 8ª casa, a da morte. Também Marte progredido estava dentro da órbita de 1 grau da oposição com Saturno. No entanto, tivesse esse moço entrado em contato com um médico que lhe ajudasse adequadamente o fêmur deslocado,
e que lhe prescrevesse uma dieta estritamente vegetariana, eliminando ao mesmo tempo de seu cardápio toda a carne e comidas supertemperadas, a fim de manter o sangue puro, teria haver muita possibilidade de sua vida se prolongar e de não ter ficado paralítico. Infelizmente, porém, ele se encontrava em uma cidade pequena e distante da Nova Zelândia, onde não podia dispor de assistência apropriada. Houve negligência quanto ao deslocamento e à contusão do osso, e a dieta alimentar era grandemente composta de carnes, uma vez que as verduras eram muito escassas ali naquela época. Número 15b. Atrofia muscular artrítica. Mulher nascida em 4 de dezembro de 1899, às 8 horas p.m. Essa moça tem o signo de água de Câncer no ascendente, com o Sol no signo comum de Sagitário. É uma regra: quando procuramos doenças físicas, considere o regente da sexta casa, governante das doenças, determinando a posição desse astro e seus aspectos. Nesse horóscopo, são os 28 graus de Sagitário que se encontram na cúspide da sexta casa. Mas a influência desse signo está quase toda esgotada antes de alcançar essa casa. Por conseguinte, consideremos Capricórnio, o signo da sétima casa, com seus 28 graus na cúspide. A maior parte desse signo se encontra ocupando a sexta casa, pelo que podemos considerar Saturno o regente da casa da doença. Esse planeta perturbador e cristalizante está a 24 graus e 37 minutos de Sagitário, em conjunção com o inflamatório Marte e em oposição a Netuno e à cauda do dragão. No livro A Mensagem das Estrelas, podemos ler que Netuno rege o gás ou fluido espinhal, como o chamam os médicos. Netuno está em conjunção com a cauda do dragão no signo de Gêmeos, regente dos braços e da região da sexta e sétima vértebras cervicais e da primeira, segunda e terceira vértebras dorsais. Marte e Saturno estão na região da extremidade inferior da espinha, a região sacra ou sagitariana. Quando afligido por Netuno, Saturno produz doenças muito profundas e de difícil compreensão. Saturno, quando afligido, também resseca o fluido sinovial das juntas, onde quer que se posicione. Quando, em conjunção com Marte na região sacra, pode-se esperar problemas, pois Marte é quente e inflamatório, e Saturno é frio e úmido, com influência restritiva. Urano, Sol e Mercúrio estão também em conjunção e paralelo nessa mesma parte do corpo, ou seja, a região sacra ou sagitariana. Sempre que encontramos dois astros quentes de fogo, tais como Sol e Marte, esperamos que muito desse calor e muito da vitalidade do corpo será focado nessa região. E, quando a influência restritiva de Saturno está opondo à influência normal e ossificante de um Netuno afligido na região oposta, ou seja, na extremidade superior da coluna vertebral,
ambos exercendo uma influência prejudicial. Nós podemos comparar o fluido espinhal do paciente a uma corrente de água que foi represada em ambas as extremidades. Nenhuma entrada de água fresca é permitida e a água represada e estagnada fica parada e poluída. Assim, estando o maior número de aflições encontrado na região sacra, naturalmente, a maior quantidade de impurezas está alojada ali. Essa jovem garota desenvolveu artrite das articulações do quadril em uma idade muito precoce, em parte devido à negligência dos pais, que viviam em clima de desarmonia entre eles. O pai era um bêbado e libertino, e a mãe era descuidada e negligente com seus deveres domésticos, passando a maior parte do tempo fora de casa e deixando as 3 garotinhas se virando sozinhas. De fato, nunca se soube se essa doença começou com um acidente, mas, como os astros indicam uma queda que, sem dúvida, contundiu o osso do quadril ou o osso sacro, isso talvez tenha sido a causa raiz da enfermidade. Gradativamente, a perna direita se atrofiou e a espinha se encurvou. Em 1917, essa garota procurou a sede mundial da Fraternidade Rosa Cruz em busca de cura para a sua mão lesada num acidente. Aqui notamos novamente a influência da conjunção entre Marte e Saturno, com efeito no signo oposto Gêmeos, o que causou a fratura de um dos dedos. O osso foi afetado e os médicos se mostraram incapazes de fazer algo para curá-lo. No entanto, com a ajuda dos auxiliares invisíveis e uma dieta absolutamente vegetariana, a paciente se recuperou. Contudo, ela herdou do pai o sangue contaminado, o que vemos por Marte, regente da 10ª casa, a casa do pai. Em conjunção com Saturno e oposição a Netuno, que deve indicar a aflição do pai, isto é, a terrível doença chamada gonorreia. Pais com essa doença frequentemente atraem para o renascimento almas que precisam sofrer de doenças na espinha vertebral, cegueira, etc. Os moinhos de Deus moem lentamente, mas moe extremamente fino. Número 15C, osteomielite, inflamação da medula óssea. Homem nascido em 9 de janeiro de 1898, às 8h AM. Essa lição é baseada no horóscopo de um homem com um signo fixo de Aquário no ascendente, com signos fixos em todos os ângulos, o que indica uma natureza com a vontade fortemente desenvolvida, e com o Sol no signo saturnino de Capricórnio, há uma indicação de que ele é muito persistente e resistente a doenças. Quão bem-sucedido ele foi em sua luta, e é mostrado em algum aspecto entre o Sol e Marte, que muitas vezes mostra a extensão dos danos que podem ter sido causados no corpo físico. Qualquer aspecto entre Marte e o Sol, mesmo que seja uma quadratura ou oposição, é melhor do que nenhum. Signos fortes nos ângulos e o Sol em um desses signos indica capacidade para dominar
restrições físicas. Nesse caso, porém, faltam aspectos entre Sol e Marte, mostrando que a doença domina esse homem. Marte, que está exaltado em Capricórnio, está em conjunção com Vênus, em quadratura com Júpiter e elevado na 11ª casa, o que indica a possibilidade de acidentes. Marte na 11ª casa indica também que os amigos podem ser responsáveis por sua exposição a perigos. Encontramos nesse horóscopo um Urano muito proeminente, próximo à cúspide do meio do céu, em conjunção com Saturno, em sextil com Júpiter e em trígono com a Lua, indicando alguém que quer brilhar e ser bom companheiro entre os amigos. Também alguém que iria aos extremos para agradá-los. Urano em Sagitário demonstra impulsividade que encontra expressão nos esportes, especialmente ligados a animais quadrúpedes. Saturno rege os ossos. Em 1917, Marte progredido alcançou os aspectos de conjunção e um paralelo com o Sol radical, que se encontra a 19 graus e 21 minutos de Capricórnio, na 12ª casa, a casa da autodestruição. Ao mesmo tempo, Vênus progredido formava paralelo com Saturno e Urano radicais. Isso justificava um possível acidente. Durante o ano de 1917, enquanto se entretinha na companhia de amigos e na prática de esportes hípicos, esse homem sofreu uma lesão num dos ossos da perna, que parecia uma contusão leve. Entretanto, a lesão já era grave. Vemos agora quão clara e precisamente o relógio do destino assinala os acontecimentos. Em 3 de dezembro de 1918, houve um eclipse do Sol em 10 graus e 31 minutos de Sagitário, formando conjunção com o Saturno radical desse horóscopo. O efeito de um eclipse perdura por todo o ano que se segue. Em 1919, o Sol progredido se encontrava em conjunção com o ascendente. Vênus progredido formava uma oposição à Lua radical e Marte progredido estava em conjunção com o Sol radical. Temos aqui 3 aflições durante o ano que se seguiu ao eclipse, de maneira que, em 5 de junho de 1919, quando a Lua em trânsito entrou em quadratura com o lugar desse eclipse, formando simultaneamente quadraturas com Urano e Saturno radicais. O jovem foi tomado por dores agudas no tornozelo direito, ao que se seguiram calafrios e febre. A partir daí, a perna começou a inchar, formando então um enorme abscesso que foi lancetado pelo médico. Contudo, tão logo se curava um abscesso, outro se formava no lugar, de modo que durante 8 meses ele foi operado de abscessos pelo menos 10 vezes. Em 1920, começou a escorrer pus de pequenos furos no tornozelo, e então os médicos diagnosticaram a enfermidade como osteomielite. Em 26 de abril de 1924, o nativo foi internado novamente em um hospital para uma cirurgia, e dessa vez extraíram-lhe aos pedaços 15 centímetros de ossos
15 centímetros de osso da perna acima. Em agosto de 1924, quando apelou para a cura da sede mundial da fraternidade, ele estava retornando ao hospital para mais uma cirurgia. É de se lamentar que muitos médicos não percebam que cirurgias ou remoções de parte do corpo não poderão curar permanentemente, enquanto o enfermo não for submetido a uma dieta apropriada. Há pouco tempo, o autor visitou uma amiga hospitalizada que havia sofrido séria lesão num acidente automobilístico. Sendo rigorosamente vegetariana, não gostando de carne, os médicos forçavam-na a comer muita carne e a tomar caldos, enquanto tratavam de seus ferimentos. No horóscopo desse rapaz, Vênus está em conjunção com Marte em um signo saturnino e em quadratura com Júpiter. Vênus e Marte são aqui os regentes da 4ª e da 10ª casa, relacionada com os pais, de quem ele deve ter herdado sangue escrofuloso. Por conseguinte, pode-se concluir que, não importa quantos ossos os médicos possam remover de sua perna, a doença real está no sangue, podendo ser curada somente por meio de uma dieta rigorosamente vegetariana ou de uma dieta de frutas.